O João ele vai estar falando mais, mas eu queria começar esse tempo falando um pouquinho a respeito de chamado missionário. O chamado de Deus, ele não tem idade. Você pode ser um bebê, pode ser um bebê na fé também, pode estar recém-nascido para Jesus, e você ser chamado para missões, para fazer a obra de Deus em outro lugar. Missões também não é só lá fora, né? Missões aqui, começa aqui. Porque se a gente não trabalhar aqui, tampouco vai trabalhar lá fora, não é verdade, pastor? A gente começa a dar fruto aqui onde a gente está, começa a se mexer aqui. Não dá para começar a mexer só quando estiver lá fora, não, é aqui que começa. Mas você também pode ter 70 anos, 80 anos, 40, não sei quanto, tanto fisicamente quanto espiritualmente, e Deus também chama você. Na minha vida, Deus me chamou quando eu tinha 10 anos de idade. Eu ouvia as histórias missionárias e o coração começou a arder. E eu começava a dizer, eu quero ir, eu quero ser missionária. Deus tomou isso a sério. Eu quero dizer isso para você. Então, se você tiver um filho, uma filha, alguma criança perto de você que de repente começar a dizer assim, olha, eu quero servir ao Senhor, eu quero ser missionário. Tome a sério, porque Deus toma a sério. Na Bíblia nós temos exemplos de pessoas que foram chamadas para servir a Deus de uma forma específica, quando ainda estavam no ventre da mãe. Então Deus continua fazendo a mesma coisa hoje, porque Ele não mudou. E na minha vida, eu não tinha, melhor dizendo, condições sequer de imaginar que um dia eu estaria entrando num avião para ir para um outro lugar. Meu pai era alcoólatra, naquela época ele não era crente, infelizmente. A minha mãe estava afastada do Senhor, mas ela voltou para Jesus, sabe? Porque eu comecei a insistir. Minha avó me levava para a igreja. E daí, por causa disso, eu quero ir na escola dominical, eu quero. A minha mãe acabou tendo que me levar por causa da minha insistência, e ela voltou para Jesus, e Deus começou a trabalhar na família do meu pai, que era toda espírita. Já ouviram falar em quimbanda? Meu avô era chefe de quimbanda. Mas Deus começou a salvar. E hoje quase todos da família do meu pai, do lado paterno, já são crentes, servos em Jesus. Servos de Jesus. Mas então, o tempo foi passando e Deus foi abrindo todas as portas. A minha mãe, ela era faxineira. Nada de discriminação com as faxineiras. O que eu quero falar é em relação à situação financeira. Porque às vezes a gente pensa assim, não, para fazer a obra de Deus lá fora, eu não posso porque eu não tenho dinheiro. Olha, Deus é o dono do ouro e da prata. Então, se Ele nos chama para fazer algo, é Ele que vai prover. Porque, sabe, você pode ter um sustento de não sei quantos R$1.000, mas se lá o país onde você estiver, se o banco simplesmente fechar, você não recebe nada. Você vai estar vivendo pela fé do mesmo jeito. Então, Deus foi abrindo todas as portas. Nos deu condição de formar. Eu comecei a trabalhar para o governo. Eu dei aula 12 anos em escolas do governo lá no Rio. Mas o Senhor, quando eu estava com 18 anos, eu estava num culto. E Deus começou a me incomodar. Porque Ele me chamou, eu estava lá com 10. Aí eu comecei a trabalhar na igreja, dando aula. Com 12 anos eu já dava aula na escola dominical e por aí foi. Mas a gente chega na adolescência, parece que fica assim meio escondidinho. Parece que está dormindo, né? O chamado. Não é não. É que Deus está trabalhando em silêncio. Deus nem sempre faz barulho para trabalhar na vida da gente. E daí, com 18 anos, eu estava num culto. O pastor estava falando sobre missões. E aí não teve jeito. Eu comecei a brigar com Deus, não vou. E o pregador convidando, vem à frente, quem quer se entregar para missões. E eu não vou não, Senhor, não vou não. De tudo eu vou lá na frente. Daqui a pouco eu já estou com fama de metida. E eu comecei a chorar. E as colegas do lado, mas o que está acontecendo? Eu falei, não está acontecendo nada não. Tá bom, Senhor, eu vou. Aí quando eu cheguei lá na frente... Eu ouvia muitas vozes, eu falei, ai que bom, os jovens todos vieram comigo, que legal. Mas aí o pregador, olha, vamos orar por essa jovem que veio à frente. Eu morri de vergonha, eu queria que abrisse até assim para eu entrar, eu era tímida. Mas aí o Senhor abriu todas as portas, levou para o seminário, o Senhor começou a me levar para a Bolívia e eu comecei a servir ao Senhor na Bolívia, como solteira, trabalhei lá quase 2 anos. Depois dos 2 anos eu voltei para o Brasil. E aí, casei com a minha bênção, que essa é outra história muito comprida, talvez um dia a gente conte. E daí, 1 ano, nós estávamos indo para Guiné-Bissau. Sabe, aqui no Brasil está acontecendo uma coisa que está acontecendo já há muito tempo na China, no Japão, nos Estados Unidos. As crianças estão sendo preparadas para competir.
competir no mercado de trabalho. Nada contra um bom preparo. Deus abriu a porta para que eu pudesse estudar. Mas a questão é, o que nós como crentes estamos incutindo na cabeça do nosso filho, do nosso sobrinho, do nosso neto? É bom que se formem, é bom que façam universidade, mas com um foco em Jesus. Senhor, eu quero ser um médico, eu quero ser um advogado, eu quero, enfim, seja o que for que você tenha de projeto. Mas, Senhor, eu quero usar isso na tua obra. Seja aqui no Brasil, que há necessidade, seja lá fora. Precisamos de médicos lá no Senegal, na Guiné-Bissau? Sim. Precisamos de enfermeiros, precisamos de dentistas, vocês vão estar vendo aqui algumas coisas. Precisamos de professores, olha como a gente tem necessidade de professores em Guiné-Bissau. E em Guiné-Bissau é português, a língua oficial. Então, nas escolas, ainda que o povo fale crioulo, que é uma mistura, mas nas escolas nós temos que ensinar português. Então, imagine você aí, olha, aí você pode dizer assim, mas eu não sou professor, não. Você fala português, você estudou, você tem condições de ensinar um beabá para uma criança, você quer ir, a gente dá uma fichinha para você preencher. Porque em terra onde, como é que é o ditado? Onde todo mundo é cego, quem tem um olho é rei. Entendeu o recado? Mas eu não tenho nenhuma profissão definida. Você tem Jesus no seu coração? Você é servo de Deus? Você entendeu que Deus está chamando você também para trabalhar para Ele? Vamos lá, eu te dou uma fichinha, você também preenche. Vamos trabalhar para o Senhor onde o Senhor nos enviar. Mas eu queria fazer esse alerta nessa manhã e incentivar você. Se tem uma criança aqui, um adolescentezinho que já ouviu também isso, ou como eu falei antes, né? Se o teu filho, teu sobrinho, teu neto, alguém já falou para você, eu quero servir Jesus lá longe. Tome em sério. Se você já ora por essa criança, comece a orar mais. Mesmo que essa criança não falou nada para você, ore. Entregue o seu filho, o seu sobrinho, a criança que você conheceu, o filho do seu vizinho. Entregue na mão do Senhor. Incute o reino de Deus na mente dessa criança, para que ela possa crescer conhecendo o Senhor. E ela queira competir com o diabo, para ganhar os outros para Cristo. Entendeu a diferença? Deus tem poder para nos levantar, para nos colocar nos postos altos aqui do governo. Deus pode fazer o que Ele quiser, porque Ele é Deus. Mas nós precisamos ter o nosso foco, não no curso que estamos fazendo, mas no Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos cantar um hino. Antes de me apresentar mais, tem um corinho que fala lá: quando a viagem findar, vamos chegar na glória. Amém? Está na língua africana. E nós vamos ensinar os irmãos e o grupo do louvor. Cadê o grupo do louvor aqui? Eu senti de Deus aqui. Gostaria de convidar o grupo de louvor para estar com a gente ali na África. Vem cá, mas pode. Vamos ensaiar primeiro para vocês ir para a África, né? Os homens vão fazer a voz comigo e as mulheres com Rosana. É porque eu toco tambor lá na África, né? Mas eu não trouxe o tambor hoje, né? Tambor aqui é negócio de macumba, mas na África não. Pode tocar tambor à vontade que o bicho não pega, não. Então a gente vai. Oi? Tem um tom? Peraí. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Pegou? Você viu como eu entendo de música, né? Eu vou cantar uma vez para os irmãos ouvirem e depois vamos cantar juntos. E para eles também poderem pegar o tom ali, tá bem? Não, fala da voz que os homens vão fazer comigo. Tá, eu vou falar. É assim, ó, a primeira parte. Indila vo iwi tuluaka munam kembo. Indila vo iwi tuluaka munam kembo. Pegaram? Eu vou falar então, assim ó. Endila, vamos lá. Endila. Voivuide. Voivuide. Então, Endila Voivuide. Endila. Tuluaka. Muna Unkembo.
Isso, agora então eu vou cantar e depois vocês vão cantar comigo. Ó. Em de lá vou e fui titular Monão Kembo. Vamos lá? Em de lá vou e fui titular Monão Kembo. Isso, já pegaram. Aí a outra parte diz assim, as mulheres fazem assim, ó. Oh, 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 oh. Pegaram, mulheres? Aí os homens, calma, vamos fazer assim, ó. Tuluacá, 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 tuluacá. Vamos lá, homens. Tuluacá, 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 tuluacá. Ficou mais fácil agora, não ficou? Geralmente os homens pegam mais rápido, né? Vamos mostrar pra eles, mulheres, ó. Vamos fazer assim, depois eu ensino a parte em português. A tradução é facílima, tá? Em português é assim, ó. Quando a viagem findar, vamos chegar na glória. Não é fácil? Aí as mulheres vão fazer, oh, oh. Aí os homens vão fazer assim, ó. Vamos chegar, vamos chegar, vamos chegar, vamos chegar. Não fica legal? Então vamos tentar juntar todo mundo aí, ó. Em de lá, tá bom? Em de lá vou e fui titular Monão Kembo. Em de lá vou e fui titular Monão Kembo. Agora de pé. Vamos ficar em pé? Porque os africanos eles dançam, hein? É. Em de lá vou e pedir Monão Kembo. Em de lá vou e pedir Monão Kembo. Come. Glória a Deus. Quantos querem chegar na glória? Aleluia. Vamos esperar a viagem findar, né? E a viagem já findou para alguns. E para outros estão no meio do caminho. A gente nunca sabe qual dia e qual a hora. Quantos querem ir para o céu? Levante a mão. Amém. Quantos querem ir para o cemitério hoje? Levante a mão. Ué, irmão,
Cemitério é a porta do céu, gente. Às vezes eu não entendo, o pessoal, a gente faz um sacrifício para ir para o céu, não peca, vida santa, pureza, não fuma, não bebe, não... Aí, Senhor, eu quero ir para o céu, eu quero ir para o céu, eu quero ir para o céu. Aí Deus fala, tá bom, meu filho, eu vou mandar uma doencinha, eu vou entupir uma veia, eu vou aumentar uma pressão, eu vou vou dar uma dorzinha. Igual a pastora ontem, foi pro pronto-socorro, 3 horas da manhã que eu cheguei, ela estava no pronto-socorro aí, ó. Aí quando a gente fica doente para ir para o céu, Senhor, me cura, eu não quero. Todo mundo quer ir, mas tem que esperar mais um pouquinho, né? Se o céu é tão bom e Deus quer o melhor para nós, por que Ele não nos leva hoje para lá? Porque Ele tem um plano na nossa vida ainda, aleluia. Você crê que Deus tem um plano na tua vida? Amém. Então aproveita direito a tua vida. Aleluia. Irmãos, eu estou me sentindo à vontade aqui. Né? O carinho dos irmãos ali na porta já, o calor. E eu senti o Espírito Santo de Deus aqui também. Aleluia. Né? Os irmãos, uma igreja gostosa. Acho que se eu morasse por aqui, eu ia congregar aqui. Né? Então, que Deus continue abençoando. Na verdade, eu já assisti um culto aqui pela internet, né? Lá da África, eu já tinha visto os irmãos aqui e, né? Os irmãos parece na internet não estava tão bonito assim, né? Mas agora estou vendo que os irmãos realmente são mais bonitos ao vivo, né? E o pastor Evandro, né? Que nos contactou e ama missões, eu também amo missões, a pastora. Muitas vezes o bicho pegou lá na África, eu desabafava com o pastor e ele orava, orava por mim daqui, né? Às vezes, em vez de tanto trabalho que ele tem aqui de pastorear e aconselhar aqui, ele ainda tinha que aconselhar e cuidar do missionário lá na África por telefone. A gente ficava aí às madrugadas conversando e eu contando os problemas, e foi um tempo, desabafei muito com ele também, chorei minhas pitangas lá, e graças a Deus, ele tem nos apoiado, mesmo daqui, lá na África. E eu gostaria que os irmãos também liberassem ele para ele ir para a África trabalhar lá comigo. Amém, irmãos? Amém, irmão? Ele não pode ir para a África, amém? E se Deus falar que vai, e aí? Amém, estou brincando. Senti de Deus, manda só a passagem de ida para ele, então, que é o suficiente. Nós temos ali, irmãos, nós trabalhamos com a Kairos, né? E quem quer se envolver com a Kairos é uma das 115 agências missionárias no Brasil. E tem um folheto, tem um cartãozinho aqui também que vocês podem preencher e receber todo mês informativo da Kairos também. Né? Eu vi um lá na mesa do pastor e tem aqui, se você quiser ir para o campo, você bota um dos países desse aqui, se for algum país da África, Deus nos colocou lá como líder da África Oeste para a Kairos. Então, estamos na liderança lá. Então, você faz um curso de 6 meses por correspondência, faz um curso 3 meses intensivo em São Paulo, e daqui 1 ano eu estou lá no aeroporto esperando você chegar para trabalhar comigo. Amém? Então, já dei o recado para mim, já estou satisfeito de ter vindo aqui. E é porque teve um irmão que falou, Joãozinho, eu estou orando, pedindo a Deus, para saber se é da vontade de Deus, se é para mim ir. Aí eu falei, irmão, está orando errado, querido. Mas por quê? É porque você tem que orar para saber a vontade de Deus, se é para ficar, porque para ir ele já mandou. Né? Ele nunca mandou ficar. E o pessoal ora para saber se é da vontade de Deus, se é para ir. Não, você tem que orar. Deus, é da tua vontade que eu fique aqui? Né? Amém? E outro que chegou lá na África ainda falou assim, foi bom ter vindo à África. Eu falei, mas por quê?
Eu senti que o meu chamado é para os Estados Unidos. Falei, bom, pelo menos serviu para alguma coisa, né? Serviu para alguma coisa. E nós estamos lá pela misericórdia de Deus durante esses 16 anos, irmãos. Eu venho aqui no Brasil de 4 em 4 anos, 3 em 3 anos, e como Deus abriu essa porta, que 2 igrejas nos convidaram para atender uma conferência missionária, então eu vim para um mês com a minha esposa e deixei nossos 3 filhos, tá eles lá, né? Na foto lá, bonita lá. Então, deixamos 3 filhos na África, eles estão lá e nós aqui. Missionário é tudo doido também, né, irmão? Então, a gente está lá há 16 anos servindo a Deus. E eu gostaria de passar para os irmãos algumas coisas que estão acontecendo lá. Porque a Bíblia diz, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, trazendo consigo os feixes, os molhos, os frutos do trabalho. Então, eu gostaria de compartilhar e agradecer a essa igreja, porque eu ouvi, como o apóstolo Paulo escreveu algumas cartas para algumas igrejas, eu vi a fé dos irmãos, ouvi dos irmãos lá na África, como os irmãos não tinham dinheiro, não tinham grana, se viraram aí, fizeram um propósito, pegaram dinheiro emprestado para comprar um carro para mandar para a África. E eu ouvi isso, eu falei, epa, os caras são doidos, lá naquela igreja lá. Mas o carro está lá, e eu já andei muito naquele carro, já trabalhei muito para Jesus naquele carro lá. Então eu agradeço os irmãos, pela Sônia e pelos irmãos africanos, agradece também o esforço que vocês têm feito para contribuir, né? A língua que nós falamos lá é crioulo em Guiné-Bissau. Em Guiné-Bissau eu fiquei 15 anos. E agora, por causa de escola para os meus filhos, eu tive que ser remanejado para o Senegal. Estou lá ajudando a Sônia e a equipe do Senegal, que tem 3 escolinhas de futebol com mais de 200 crianças. Alguém aqui é bom de bola aqui? Depois você preenche a fichinha aqui que tem vaga para vocês para a África, tá bom? Né? Pode preencher a fichinha. Daqui a um ano eu estou te pegando lá no aeroporto. Vocês imaginam até, eu tenho 2 apelidos, né? Eu sou chamado de Joãozinho Perninha. Joãozinho Perninha. Não sei se vocês perceberam. Pisa no fundo, pisa no raso. Pisa no fundo, pisa no raso. Quando tinha 3 anos, eu estava com bronquite, minha mãe me levou na farmácia para tomar uma injeção, né? O bom daquela injeção é que eu nunca mais tive bronquite. Mas a agulha pegou no nervo da perna. Aí eu fiquei paralítico até os 5 anos, comecei a engatinhar, mas minha mãe era crente e me entregou para Jesus, né? Se você tem filho, entrega seu filho para Jesus. Deus ouve, né? E eu cresci na igreja, graças a Deus. Mas quando fui ficando jovens, começou a entrar minhoca na minha cabeça. Sabe o que é minhoca na cabeça? Satanás falava, você nunca vai dirigir, você nunca vai ser ninguém, nunca vai trabalhar, você nunca vai namorar, nunca vai casar. E eu ia para a igreja no final do culto, os jovens tudo namorando, e Joãozinho Perninha. Eu estava deprimido, querendo saber por que Deus. E eu pedi a Deus, ou cura minha perna. Deus pode curar uma perninha, irmão? Pode. E eu fui num culto uma vez que um paralítico deixou as 2 moletas e saiu correndo pela igreja. Aí eu falei, Jesus, o cara entrou com moleta, saiu andando, eu só uma perninha, Senhor. Acho que hoje pode ser o meu dia. Eu falei, Deus, cura minha perna, ou então cura minha cabeça. Porque às vezes o problema está aqui. Porque ninguém se aceita do jeito que é. E eu não estava me aceitando, brigando com Deus. Porque na África fala grosso. Grosso é a pessoa forte, né? Quem é grosso
Quem é grosso quer afinar. Quem é fino quer engrossar. Quem tem cabelo liso quer enrolar. Quem tem enrolado quer alisar. Estou pensando até em levar uma chapinha para a África. Se eu ganho um trocado lá. Outra careca. Ali, aquele ali, tadinho. Outro é narigudo. Ninguém se aceita. E eu estava entrando em parafuso. Mas no culto eu falei, Deus, ou cura minha perninha ou cura minha cabeça, Senhor. E quando o mensageiro, depois do culto, chamou a juventude e falou, tem um jovem aqui que está passando por isso. Aconteceu uma coisa na vida dele, ele não entende agora, mas ele vai entender depois. Por que Deus permitiu isso? Eu gostaria de chamar esse jovem aqui. E me chamou lá na frente, eu vim. Ele falou, olha, Deus está mandando te dizer que Ele te aceita do jeito que você é. Aleluia! As minhocas saíram todas da minha cabeça quando o psicólogo Jesus trata com a gente. Aleluia! E ele falou, para provar que eu sou Deus, eu vou te levar para o campo missionário. E eu acreditei. Comecei a fazer inglês. Tudo que Satanás falava que eu não ia fazer, irmãos, Deus foi me dando. Trabalhei numa empresa com mais de 20 encarregados e o patrão falava, olha, Joãozinho ganha mais, não é porque eu tenho pena da perninha dele, não. É porque ele é honesto, ele é fiel, ele é trabalhador. E eu falava, glória a Deus, que o nome de Deus está sendo glorificado na minha vida. Estava levantando a minha autoestima, né? A senhora conhece bem o negócio de autoestima, né? Então, Deus estava me dando tudo, irmão. 18 anos eu comprei o primeiro Fusquinha. Olha lá Joãozinho Perninha dirigindo o Fusquinha. Eu falei, Satanás, teu mentiroso. Falou que eu não ia dirigir. Aí eu falei, Deus, já tem quase tudo, mas falta uma costela, né? Tempo de frio, né? Um aquecedorzinho. Parar de chupar dedo, né? Aí eu vi um aniversário, um casamento da minha irmã, casamento lá no Rio de Janeiro, né? A gente é do Rio. Antigamente era farofa, pratinho, aquele Coca-Cola pó de serra, né? Aquela toda no quintal de casa. Depois no final era aquela faxina, todo mundo limpando. E foi uma penetra no aniversário da minha irmã. Não, desculpa, meu. Não é penetra, né? Uma amiga da amiga da amiga da minha irmã que convidou ela. Ela foi convidada, né? E ela pegou a vassoura, irmão, começou a varrer o quintal também, né? E eu olhei aqui, ela varrendo o quintal, o coração. Tuf, 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 tuf. Eu falei, essa moça aí tem chamada com a vassoura. Né? Convidei ela para comer uma pizza, né? Na melhor pizzaria lá. Gastei uma grana, né? Na hora que ela estava comendo pizza, eu falei, eu quero casar com você. Ela engasgou. Mas é assim? Eu falei, é assim, meu filho. Pegar ou largar? Você acha que ela largou um bonitão desse aqui? Rapaz, Joãozinho Perninha casou. Aleluia. Satanás, seu mentiroso. Parei de... E ela falou, mas eu estou indo para Bolívia. Vou ficar 2 anos lá. Aí eu falei, vai, enquanto você vai lá, qual é a cor que você mais gosta? É vermelho. Eu falei, eu vou comprar o fogão vermelho, a geladeira vermelha. Quando você voltar da Bolívia, daqui a 2 anos a gente casa. Amém, irmão? Tem que ser diretivo, irmão. O negócio, rapaziada. Mulher não gosta muito de chegar junto mesmo. Foi o namoro mais santo que eu já vi, irmãos. Ela na Bolívia e eu no Rio. Não deu nem para atravessar sinal vermelho, nem amarelo, nem nada. O namoro santo que eu tive, né? Joãozinho casou, foi para a África. Chegou lá, tivemos 3 filhos para a glória de Deus. E já estamos há 16 anos lá me divertindo na África. É porque é diversão, né? Você faz uma coisa que você gosta e tal. E eu me lembro quando nasceu o segundo filho, ela tinha problema de
ter pressão, né? E risco de dar eclâmpsia. E dizem os médicos que depois da terceira cesariana, a coisa corre risco, a mulher, né? E eu vim no Brasil, aí fizemos uma operação aí, operação de 1,99. Missionário tem plano divino, irmão, sabe disso? Plano de saúde divino. Tem direito a carruagem de fogo, né? Umas coisas doidas assim. Então, agitaram para mim aí um médico lá e me operaram. Aí eu fui para a África. Eu desliguei na terra, mas não desligou no céu, né? Aí eu falei com o meu irmão que viu o plano divino lá para mim, lá, com o médico, falei, mano, o bicho pegou aqui, né? Se for homem, eu estou querendo botar o nome de Vazek. Se for mulher, eu vou botar o nome de Tomia, né? E se for gêmeo, vai ser Vazek e Tomia, né? Em homenagem ao médico que me operou. Irmão, nasceu o meu Vazequinho, né? Mas eu não botei Vazek, não. Eu botei Samuel. É uma bênção na nossa vida, né? E... Rapaz, tem que pregar e eu fico... No livro de Marcos, capítulo número 6, do 30 ao 42, mais o versículo 27, Jesus estava testando os discípulos. Marcos 6, versículo 30 ao 42, mas eu não vou ler tudo. No versículo 37, ele falou para os discípulos, dai-lhe voz de comer. Lembra dessa? Só talvez um novo convertido aí que não sabe muita história da multiplicação dos pães e do peixe. Mas o contexto disso aí era que Jesus estava com os discípulos, trabalhando, evangelizando, expulsando demônio, curando, e estavam cansados. E Jesus falou para eles, olha, vamos dar um tempo aqui, galera, vou deixar vocês descansar um pouquinho, que vocês estão muito agitados já estamos cansados, vamos para outra margem do rio, vamos pegar um barco aqui, vamos sair fora, porque vocês têm que descansar, vou dar um refrescozinho aí, umas fériasinhas rápidas aí. E eles pegaram o barco, pescadores, acostumados, aquele barco não era de motor, para sair da multidão e descansar um pouquinho. Não sei o que aconteceu, irmão, mas a multidão, sem pegar barco, foi pela margem. Eu acho que alguém postou no Facebook que Jesus ia estar do outro lado do rio. Quando ele encosta o barquinho com o discípulo, irmão, a multidão está toda lá de volta. De novo. Jesus falou, olha, acabou as férias. Acabou o descanso. Jesus olhou para a multidão e a Bíblia diz que ele teve compaixão. Teve pena. Esqueceu o conforto, esqueceu o descanso e foi ajudar a multidão. E falam que tinha quantos homens, irmãos? 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Se fosse na África, tem um pastor na África que era muçulmano, que eu ganhei ele para Jesus. O nome do pai dele é Seu Chuchu. Seu Chuchu, anota aí para você botar o nome do seu filho aí. Seu Chuchu. Seu Chuchu tinha 38 filhos, gente. 38 filhos. Claro, com 6 mulheres. Porque lá pode a poligamia. Lá pode, né? E se seu Chuchu tivesse lá com Jesus, se contasse só os homens, sem contar mulheres e crianças, imagina como seria. Mas alguns teólogos falam de 15.000 pessoas famintas, irmãos. É muita gente. E o tempo foi passando e Jesus resolveu fazer um teste, porque quando a gente está numa situação difícil, Deus sempre às vezes nos prova. Você já foi provado por Deus em alguma situação para ver? Deus às vezes quer testar a nossa fé. Como nós vamos reagir
diante de uma situação. Eu já fui testado, minha fé, diante de uma situação que é meu defeito físico. O que era uma desgraça, eu passei a transformar em bênção, irmãos. Eu estava em autocomiseração, reclamando de Deus porque eu era assim. Depois que Deus tirou as minhocas da minha cabeça, eu fui vendedor. E para ser vendedor, você tem que andar. E você tem que pegar muito ônibus no Rio de Janeiro, Espírito Santo, que eu vendi também. E eu descobri que eu não pagava passagem com a minha perninha. Entrava pela porta da frente, né? Às vezes eu ficava até meio constrangido, porque uma velhinha às vezes levantava para me sentar, né? E eu usei a coisa para bênção. Não enfrentava fila de ônibus, de banco, né? Até na África me ajudou a minha perninha para dar um folheto, pessoal. Coitado desse perninha aí. Eu vou pegar o folheto aí da mão dele, porque o sacrifício que ele está fazendo para vir aqui na África não deve ser fácil, né? Até para atravessar a rua, né? Porque você, quando vai atravessar a rua, você mete a perninha na mão, irmão. Os carros param. Se botar a mãozinha assim, então, ó. Então Deus nos testa. Quando nós estamos em prova, e estava testando os discípulos. Dá-lhe voz de comer. A primeira solução dos discípulos: Senhor, vamos despedir a multidão para ir nas aldeias vizinhas. E lá eles se viram. Jesus aceitou essa desculpa? Não, não é isso que eu quero. Tenta outra. Senhor, 200 moedas de prata, não temos grana. Jesus aceitou? Não. Vai ver o que tem. O rapazinho com 2 peixinhos, 5 pãezinhos. Se fosse você entregava para Jesus? Se fosse Joãozinho, eu não entregaria meus peixinhos. Eu ia me esconder e comer tudinho. Vai dizer que você nunca comeu nada escondido para não dar teus irmãos. Você está rindo aí. Chocolate, coisa gostosa. Hã? Mas graças a Deus, aquele jovem entregou para Deus. Não foi egoísta. Deus orou, multiplicou. Jesus mandou botar ordem, porque eu já fui na África, em tempo de guerra lá, houve uma guerra, dando alimento para uma multidão faminta. É um pandemônio, gente. É um pisando na cabeça do outro, querendo pegar, e um desespero danado. A gente tira isso, às vezes, até na fila do almoço da igreja. A gente vê como é, né? E senta de 50 em 50, de 100 em 100. Então, Jesus pôs ordem na bagunça lá. É muita gente. Orou, deu os discípulos. A Bíblia diz que todos foram fartos. Aleluia. Sentados na grama, se eu estivesse lá, eu ia até tirar um soninho depois daquela comida. Pão e peixe. E sobrou quantos cestos? 12. O mesmo número de discípulos. Era Deus ensinando que aquilo ali era um mês de salário dos discípulos, um mês de alimento. Era Jesus ensinando o discípulo, fala: busca o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. Aleluia. Trabalhe para mim, que não vai faltar nada para vocês. Aleluia. Era Deus ensinando os princípios que, se nós vivermos, nós somos abençoados. E hoje, o número da multidão faminta, não do pão natural, que é também muita gente, mas do pão vivo, que é Jesus Cristo. Se na população do mundo tem quantos hoje, irmãos? Quem sabe? 7 bilhões. Com 11% de evangélico que vai para o céu, se Jesus voltar hoje. De 7 bilhões, tira 11%. Você está no meio, amém? Amém. Tira 800 milhões ou 900 milhões. Quantos vão para o inferno se Jesus voltar hoje? 6 bilhões e 100 milhões vão para o inferno. Será que Deus está contente com isso?
Será que estamos distribuindo o alimento que Ele tem dado? Será que o Brasil hoje, com mais de 300 mil igrejas, só tem 8 mil missionários fora? Será que Deus está contente? Por que não tem missionário? Por que a igreja não quer distribuir? Por que só quer ficar o sal dentro do saleiro? Por quê? É um desafio hoje. E Jesus, assim como Ele fazia com os discípulos, gente, Ele coloca essa situação, esse problema na minha mão e na tua mão, e Ele quer ver a nossa reação. A gente pode falar, não, manda para a igreja Primeira Batista ou a igreja grande, tradicionais, que tem muito grana, Senhor. Logo aqui no Ágape, a gente está meio quebrado, Senhor. Deus, Ele trabalha de forma tremenda. Se eu fosse Deus, eu não ia mandar o profeta Elias para ir para a casa de uma viúva. Eu ia mandar ele para a casa de um empresário lá em Serepta. Mas Deus não, manda para a casa da viúva, coitada. Viúva naquele tempo não tem INPS, não tinha nada. A mulher estava pegando uns gravetinhos para comer um pouquinho de farinha com o seu filho e morrer, porque não tinha mais nada. E Deus manda mais uma boca para a casa dela. Que Deus é esse? É o Deus que, se às vezes tivesse usado um empresário, a glória não seria dada para ele. Aleluia. A glória é dada para Ele quando Ele usa viúvas. A glória é dada para Ele como uma igreja dessa, pequena, sente o desafio e ajuda o campo missionário lá fora, mesmo sem ter, precisando de um lugar mais maior e mais apertado, mais largo. Entendeu? Como Deus trabalha? E Deus tem trabalhado assim na minha vida. Eu estou pregando aqui, mas meu outro apelido, além de Joãozinho Perninha, eu era chamado de piolho de conferência missionária. Sempre quis saber de missões, orava por missões, fui líder de missão. No meu convite de casamento eu botei lá, faça missões. Meio doido com missões. Aliás, essa doença pega a gente. Cuidado. Se você se envolver muito com missões, você vai parar lá na África. E meu sonho era ir para o Comiban, que é um congresso missionário que tem de 10 em 10 anos. E teve o último na Espanha. E quem estava lá na Espanha, irmãos? Joãozinho Perninha. Fui convidado para ir para a Espanha. Deus realizou meu sonho. Eu falei, Jesus, já posso morrer em paz. Mas eu descobri que tinha um outro congresso de missões mundiais que é de 100 em 100 anos, gente. Teve 1800, 1910 na Alemanha. Eles já mostraram os vídeos e as fotos. E há 100 anos atrás, muitos queriam mandar missionário para o Brasil, para a América Latina, para a África, para os países do Sul. E muitos não queriam mandar missionário. E 100 anos depois, a igreja do Japão em Tóquio resolveu celebrar 100 anos e fazer um congresso mundial com todas as nações e trocar dados mundiais para canalizar a força missionária aonde mais precisa, que é na janela 1040, o islamismo, o hinduísmo, o budismo, aonde estão os mais pobres e os menos que têm Cristo. Quer dizer, a pobreza está associada à falta de Jesus, porque quando Jesus entra, há fartura na nossa casa, na nossa vida, no país que recebe Jesus. Então, cruzando esses dados, 100 anos depois, adivinha quem estava lá no Japão, em Tóquio, assistindo a conferência de 100 em 100 anos? Joãozinho Perninha. Eu já me inscrevi para a próxima daqui a 100 anos. Aliás, esse congresso de 100 em 100 anos, nunca ninguém participou de 2. Não tem ninguém lá para assinar a ata. Mas eu sempre gostei de missões. Tanto é que eu fui parar na África. E eu gostaria de passar uns videozinhos. Lá na África, em Guiné-Bissau, não tinha luz, né? Eu chegava a acender umas 80 velas por mês, irmãos. Porque 15 anos praticamente sem luz. Você imagina, sem luz nenhuma. Minha casa parecia até centro de macumba, cheio de vela pelos cantos assim. Né? Uma vez eu acendi uma vermelha e preta lá, eu falei, Jesus,
O único santo que pode descer aqui é o Espírito Santo, né? Mas é tudo psicológico, né? É tudo a gente que cria coisas na nossa cabeça. Então põe lá, irmã, esse batismo aí, almoço, batismo. A gente já fez vários batismos lá. Eu acho que está muito claro isso aqui. Pode apagar essa luz aí, irmão? Só de quando você está na África aí. E os missionários são, Kairos trabalha em equipe. E esses são um almoço. Geralmente a gente faz isso no Natal, no Ano Novo, na EBF. Então todas as crianças comem com a mão, assim, né? Eles comem com a mão direita, gente. A mão esquerda é a mão de ir no banheiro. E quem é canhoto? Quem é canhoto tem que levar uma cordinha e amarrar a mão esquerda assim, para não botar a mão errada na bacia, né? E eles nem apertam a mão. Então olha lá, esses são crianças da nossa igreja. Não tiraram nem o selo da bandeja lá, né? Então, lá, ser muito pobre, né? E não sobra nem um pedaço de osso, irmão. A gente fez frango lá e é a comida que a gente come. Por que eu estou mostrando isso? É pra gente, às vezes, valorizar o que temos aqui no Brasil, gente. Né? E os grupo, é igual Jesus falou, sentar de 50, 50, 100, 100, né? Olha esse grupo aí, um foi pegar uma carne e olha a briga, porque pegou a carne do outro, olha só. Pega. Pode parar aí, irmãos. Então, esse é o trabalho com criança. Bota lá no outro vídeo lá. Eu falei aqui do batismo. Pode a fila do batismo. Essa aí, pode botar. Nesses 16 anos que a gente está lá, irmão, já foram 1.135 africanos batizados para a glória de Deus, né? Então, é os frutos que nós estamos colhendo, é o resultado de muitos trabalhos. A gente está batizando 100 mais ou menos por ano. Esse ano batizamos já 85. Tem mais para batizar lá. Põe aí, não, desce aí o coral das mulheres, isso. Olha o coral na igreja lá, como é o coral africano. Eles amarram caroço de manga nos pés secos. Olha só que lindo, gente. Aí faz esse chocalho assim, ó. E as africanas falam que lá no céu, o coral do céu vai ser igual da África. Então a gente vê, essas mulheres todas estavam adorando o diabo e hoje estão adorando a Jesus Cristo como Salvador, né? Então isso não tem preço, porque eu e você poderíamos ter nascido lá. Iríamos gostar se Deus mandasse um doido ir lá pregar o evangelho para eles também. Então, esse é fazer missões. Por que que nós vamos? Como disse o pastor Evandro, porque alguém enviou. Se alguém é enviado, alguém prega. Se alguém prega, alguém ouve. Se alguém ouve, crê. E se crê, será salvo. Então tudo, missões começa da onde? Daqui, da igreja. Amém, irmãos? Amém. A engrenagem começou assim. E vai continuando. Olha aí, estecoleografia. Bota aqui embaixo aqui. É o coral de adolescente lá da nossa igreja lá. Olha os irmãos aí e vê se os irmãos conseguem identificar aonde está minha filha aí. Quem descobrir quem é minha filha, eu vou dar um copo d'água aqui. E quando eu cheguei da África, eu fiquei lá muito tempo. E teve uma nova convertida na nossa igreja lá no Rio de Janeiro, uma irmãzinha. Toda igreja tem uma irmãzinha desavisada, né? E a irmãzinha chegou, pastor Joãozinho, teus filhos nasceram na África? Eu falei, nasceram, irmã, por quê? Aí ela, ué, eles são branquinhos? Eu falei, irmã, vai orar, irmã. E ela, teclado, bateria. Toda vez que eu venho no Brasil, irmão, como a Sônia faz, eu levo. Foi aqui que deram um violão para a Sônia, não foi?
Toda vez que eu venho no Brasil, eu levo um instrumento musical para as igrejas lá, já que o grupo de louvor não dá para ir, né? Então eu levo bastante instrumento. Por isso que eu passei ali e estava vendo a marca dessa bateria aqui, ó. Fica tranquilo, pastor. Brincadeirinha. Pode tirar aí. Você lembra que eu falei aqui no Skype que lá não tinha dentista? Que o cara arrancou dente sem anestesia? Foi um professor da nossa escola. Nós temos 4 escolas. Falar nisso, quem é professor, levante a mão aí. Todo mundo está com medo de levantar a mão. Mas pelo menos a pastora ali é de Deus, né? Vai orando aí, pastora. Se é da vontade de Deus para a senhora ficar. Então, o professor Duarte chegou, pastor Joãozinho, arranca meu dente. Aí eu falei, Duarte, eu não sei arrancar dente, meu filho. Ele, não, arranca assim mesmo, o senhor é branco. Eu falei, rapaz, que uma vez me agradeceram por eu ter inventado o telefone lá na África, né? Eu falei, rapaz, vocês são mais inteligentes do que a gente, rapaz. Vocês são uma bênção aqui na África. Mas arranca, pastor. Eu falei, rapaz, eu fiz eletrônica lá no Rio. Se você quiser, eu te dou um choque. Aí, então leva na casa de um senhor que arranca ali. Eu falei, vamos embora. Botei Rossana no carro e fomos para lá. Gente, chega lá uma casa de palha. Senta aí. Vem cá, meu filho, você parece com o Duarte. Vem cá. Não, ele vai dar uma risada aí pra gente. Senta aí, Duarte, senta aí. O dentista falou, senta aí, meu filho. Ele sentou. Sentar, meu filho, assim que você quer arrancar dente, é a cadeira. Aí, o senhor foi lá pegar uma ferramenta para arrancar o dente de Duarte. E eu com Rossana só olhando. Gente, ele me vem com um alicate de consertar carro. Aí eu falei, Zana, cadê a anestesia? Nem um pedaço de pau para dar anestesia. Aí pegou o Duarte, lá é cadeira giratória. Roda assim um pouquinho. Apertado aqui. Ele botou a cabeça do Duarte assim, meu filho. Abre a boca aí, meu filho. A coisa tá feia aqui, irmão. Só vi o Duarte gritando. Quando ele meteu o alicate, Duarte. Obrigado, querido. Aí vem o Duarte, pastor Joãozinho, muito obrigado. Eu falei, que obrigado, rapaz, já estou tremendo. Eu fui cúmplice desse crime. Vamos embora daqui, Duarte. Não, pastor, tem que pagar ainda. Eu falei, meu Deus, ainda tem que pagar. R$5, irmão. Para arrancar dente sem anestesia. Eu estava pensando aqui, pastor, eu vou ficar ali na porta. Quem não quiser contribuir com missões, eu vou arrancar dente aqui. Irmãos, aí eu chego aqui no Brasil, toda vez que eu venho, de 3 em 3 anos, tal. Dente, você imagina, tem 3 dentistas no país. Eu tenho que dar uma revisão. E como eu tenho um plano divino, eu vou lá na primeira igreja batista lá da nossa região, lá, que eles têm uma obra social. Eu sentei na cadeira de dentista lá, ar-condicionado, tudo direitinho. A dentista passou uma pomadinha aqui. E vem com a agulha e fala, pastor Joãozinho, vai doer um pouquinho. A agulha vai doer um pouquinho. E eu lembrando de Duarte lá na África, lá. Então, irmãos, por que eu estou contando isso? É para mim e você, para valorizarmos o que Deus tem nos dado, irmãos. Amém? Valorize. Então, eu ganhei essa cadeira de dentista lá. E esse cara que está sentado na cadeira é o líder de uma aldeia, gente. Ele é um homem grande, é o prefeito da aldeia lá. E esse dentista que está arrancando, ele foi lá, ficou 15 dias com a gente lá na África. Ele era especialista em implante de dente. Ele fez juramento para nunca arrancar dente, sempre recuperar. Em 15 dias, eu levei ele em cada aldeia que nós temos. Nós temos hoje, para a glória de Deus, já 12 igrejas para a glória de Deus.
E fora as escolas. Então, um dia em cada aldeia, que a gente levava cadeira móvel. E ele, em 15 dias, arrancou 240 dentes. 240 dentes. Então, por isso que quando eu venho no Brasil, a Sônia está com um gabinete lá em Senegal parado, sem dentista. Em Guiné-Bissau eu tenho essa cadeira parada, sem dentista. Quem é dentista aqui? Levanta a mão, por favor. Sabia que ninguém ia levantar mesmo, mas tudo bem. Então, irmãos, olha só o consultório dentário que nós levamos lá. E se você quiser conhecer algum dentista, pode ficar lá com a gente lá. Nós estamos aqui com Emerson. Manfanco. Com anestesia, quem não para quer, Jesus, né? Ali está a cadeira de dentista. O doutor Eliezer veio aqui. E esse é um dos melhores, mais bonitos consultórios que eu já vi. Ó, ao ar livre. Uma bênção. Um ar-condicionado. E ali está o chefe da aldeia, o líder da aldeia, está arrancando o dente agora. Né? E uma bênção. Esse pessoal de Pocrane vinha aqui, rapaz. Amém, irmão. Pode dar uma pausa aí que os irmãos já estão meio assim. Suando frio aí, na cadeira. Põe a outra lá, filha. Agora ali, Rossana, Pontazé. As nossas 4 escolas tem mais de 700 crianças que estão ouvindo a palavra de Deus. Aleluia. Agora imagine o futuro dessas crianças, né? Nas nossas escolas. Então, Rossana era líder lá e responsável por todas as escolas lá. Então, quem é professor tem vaga ainda. A gente está ensinando, levando Jesus às crianças. Aleluia. A escola parece uma igreja lá, as nossas escolas, porque a gente tem liberdade, é uma escola autorizada pelo governo e a gente tem bastante escola lá. E estamos conseguindo agora merenda para as crianças, porque lá o Estado nunca deu merenda para as escolas, nunca deu para as crianças. As crianças geralmente comem uma vez por dia lá na região. Então, nós que construímos essas escolas lá, também com oferta dos irmãos que chegaram até nós. Pode parar um pouquinho aí? E põe aí, por favor. Tem esse aí. Põe aí, por favor. A gente estava numa aldeia e a gente às vezes tem que comer com a mão junto com eles. E encostou um cara lá na nossa bacia também que estava querendo comer um pouquinho com a gente lá, né? Então, ele encostou na nossa bacia, Rossana e eu estávamos comendo ali. Consegui uma colher para Rossana e eu estava comendo com a mão aí. E ele chegou lá, meu filho está lá, o Daniel. E ele começou a guardar comida na quentinha para levar para casa, né? Ou para comer à noite. Você tem coragem de comer com a mão, irmão? Na bacia? Com os africanos? Jesus falou, aquele que pôr a mão no prato comigo será meu traidor. Põe o outro desse, seguia esse. Filha. Esse aí de baixo aí, isso. Jesus falou para os discípulos, aquele que pôr a mão no prato comigo será meu traidor. Ué, se Jesus, que é o nosso Senhor, comeu com a mão, irmão, a gente às vezes tem que passar por isso também, amém, irmão? Ele está falando que está muito alegre porque vai comer bem hoje. Olha a cara de Rossana, gente. Ela lacrou ainda para não vazar. Amém. Pode tirar aí, irmão. Porque... Só mais um aqui. Tem um aqui, pastor, que é um pouco pesado, esse sacrifício da vaca. Mas peraí, deixa eu pedir o pastor e informar os irmãos. Nós temos também o outro lado da área espiritual, onde na África, irmãos,
Se aqui no Brasil, com tanto de igreja, Satanás já pinta e borda, faz o que quer, imagina onde não tem igreja, gente. Não tem ninguém para expulsar demônio, não tem sal, não tem igreja, e ele fica à vontade. Então, eles sacrificaram uma vaca, aliás, não foi uma, foi 300 vacas. O maior feiticeiro do país morreu. O presidente do país chegou a deitar em cima do corpo do defunto. Espera aí, rapaz, espera aí um pouquinho ainda. Então eles mataram 300 vacas, sacrifício para o diabo, derramando sangue. Então é uma cena pesada, mas eu queria que os irmãos fechassem os olhos assim, ó, por favor, né? Para não ver. Amém, irmão? Você não precisa ver. As crianças já saíram daí, mas isso meus filhos vê. Eu estou vendo há 15 anos. E uma vez eu passei isso aí numa igreja. Uma semana depois eu encontrei com o irmão. O irmão falou: Joãozinho, eu estou com aquela vaca na minha cabeça a semana toda. Aí eu falei: rapaz, graças a Deus, porque eu estou há 15 anos com a vaca na cabeça, né? Então, é para mim, para os irmãos ver o peso espiritual e como Satanás age, para você dar valor, né? Amém, irmão? Pode passar ou não pode, pastor? Não sei se pode. Pode? Pode? A pastora ficou assim meio... Fecha os olhos aí, pastor. Tá? Manda ver, irmão. Fecha os olhos aí, irmão, vocês que não querem ver, então. É o filho dele que está matando a vaca aí, ó. E ele que vai herdar. Ele vai herdar do pai essa coisa diabólica que é fazer feitiçaria. Para Satanás dar poder para eles, entendeu? Então, é para os irmãos ver o que a gente passa lá. Entendeu? É mais de 300 vacas foram mortas nesse enterro desse homem aí, né? Tá bom, obrigado, chega, tá bom. Os irmãos vão almoçar ainda aí, vai ficar com a vaca na cabeça aí. Então, só para encerrarmos lá, põe as fotos lá, filha. Para dar uma passada geral, abre uma e ele vai automaticamente em sequência, né? Isso, volta lá aquela. A gente está com um projeto de pesca, botando uma NG, eu comprei arroz e feijão para as crianças comerem. Agora nós temos 2 barcos que estão pescando para botar peixe no arroz e feijão, irmãos. Então está sendo uma bênção, ore por essa pescaria. No mês de novembro nós pegamos 800 quilos de peixe, né? Então a gente está botando os pais das crianças para pescar, para ter alimento para elas. Então, pode passar aí. Em Senegal também já temos 2 barcos e uma canoa. Esse é o missionário que trabalha com a gente lá, com a Sônia também. Pegou semana passada esse peixinho aí, que eu já peguei 70 quilos de peixe já. Então Deus está abençoando essas pescarias para a gente dar comida para as crianças. Amém, irmão? Tem algum pescador aí? Levante a mão. Ô Jesus, tem 2 ali, ó. Vamos lá. Passa aí, filha. Essa aí é a nossa igreja 16 anos atrás, quando eu cheguei lá. Era de palha desse jeito. E hoje ela tem 21 metros por 12, já temos 12 igrejas para a glória de Deus, né? Começou tudo assim, de palha, sem recurso, mas Deus tem abençoado. Pode passar. Olha aí uma das igrejas construídas. Igreja linda, muito boas. É a igreja evangélica missionária. Todas a gente põe esse nome, porque a Missão Kairos trabalha com 35 denominações diferentes. Então não fica lá a congregação da Ágape, não fica lá a congregação da Assembleia de Deus, do Batista. Fica um nome neutro. Igreja Evangélica Missionária. A gente põe o nacional e ele continua e a gente trabalha para o reino de Deus. Amém, irmãos? Então é essa visão missionária da Kairos também. Pode passar. Essa aí é em Senegal, uma das igrejas em Senegal também. Pode passar. Em Guiné-Bissau. Uma igreja aqui em São Paulo, assim como vocês ajudaram no carro, uma igreja nos ajudou no poço. Nos deram $7.000 para cavar poço em todas as escolas e todas as igrejas. E aí com poço vem saúde, só uma corda, a gente ensina para não tomar banho ali, não deixar os animais perto, aquela higiene para Deus dar mais vida para eles, né? Higiene, a gente vai ensinando tudo e Deus tem abençoado também. Pode passar aí. Passa. Futebol. Aí, chefe. Tem muita escolinha de futebol. Eles amam futebol. Deus abriu porta no Brasil para futebol. Eu me lembro que na guerra de 98, houve a guerra, bomba caindo. Eu saí de casa, perdi meu carro.
eu estou falando aqui de missões, mas minha esposa tinha 2 matrículas no estado, nós pegamos a indenização toda de trabalho, levamos R$20 mil para o campo missionário, irmão. Que eu poderia ter comprado um terreninho lá no Rio de Janeiro. Eu levei tudo para a África, levei família, levei dinheiro, levei tudo. A Bíblia diz, onde tiver o vosso tesouro, lá está o vosso coração. Então, para mim pregar, eu tenho que viver o que eu prego, né? Então, eu levei tudo. Se alguém falar, não, Joãozinho, você está mandando a gente fazer, mas você não fez. Não, eu estou fazendo, por isso que eu estou pregando aqui, né? E veio a guerra, perdemos tudo, arrebentou tudo. E eu voltei no país lá, em guerra, fui tirar foto da nossa igreja, minha casa, o carro, o exército pegou o nosso carro, perdi tudo. Fomos para a igreja pegou fogo, só ficou os bancos que não pegou fogo e ninguém roubou porque era de cimento, né? E eu estava tirando foto, tinha uma trincheira de exército. Eles estavam na guerra, um cessar-fogo, e pegaram minha máquina fotográfica, falaram, me dá isso aqui. O que é que você está fazendo aqui? O país está em guerra, não tem branco aqui. O que é que você está fazendo aqui no nosso país? Falei, não, eu sou padre. Padre é pastor, padre católico, padre muçulmano, padre pastor, é tudo padre lá. Eu sou padre dessa igreja. Não, mentira, você é francês. E ele com minha máquina na mão, com a metralhadora e com as minhas perninhas tremendo assim, né? E ele falando, você é francês, você é espião, não pode estar aqui. Falei, posso, eu comecei a falar na língua dele, e daqui a pouco ele falou, você é da onde? De que país? Aí eu falei, eu sou do Brasil. Aí ele, Brasil? Bebeto, Romário, Ronaldo, futebol, eu aleluia. Rapaz, me devolveu a máquina e falou, brasileiro é bem-vindo aqui na África. Tirou uma foto minha aí. Oh, Jesus. Tirei a foto com ele lá. E ele falou, se alguém mexer com você, fala comigo. Eu falei, graças a Deus pelo nosso futebol. Né? Não esse agora, né? Mas aquele estava bem, né? Então, Brasil, Deus tem aberto portas para o Brasil em muitas nações. Amém, irmãos? Do futebol principalmente. Pode passar? Passa. É o barco de pesca que saímos com a guerra, não deu tempo. Pode deixar. Ah, tá vindo aí, né? Olha só. Libertação. Uma sobrinha desse rapaz aí aceitou Jesus na minha igreja. Falou, pastor Joãozinho, vai lá em casa orar pelo meu tio. Ele tem problema. Cheguei lá e me deparei com esse rapaz aí, que era do exército. Foi feita uma feitiçaria para ele. Ele ficou possesso, violento, e não dava jeito, irmão. Às vezes lá, sabe como que eles expulsam o demônio lá, irmão? Eu já fui orar para muçulmano, me chamou lá, porque o menino estava endemoniado. Quando eu estava orando por ele, expulsando o demônio, um bafo de gasolina na boca do menino. Eu falei, o que vocês deram para ele? Não, nós demos gasolina para expulsar demônio. Eu falei, meu Deus, por que não tem crente? Estão expulsando demônio com gasolina lá. E esse rapaz aí, eu deparei com ele na corrente. A mãe dele botou ele na corrente, 6 anos na corrente. Os pés dele tudo marcado. E comecei a ir lá com a equipe, começamos a orar, depois de um mês, porque tem demônio que só sai com jejum e oração. Jejuamos, oramos, depois de um mês, tiramos a corrente dos pés do Marco, aleluia, e ele aceitou Jesus como Salvador. Até hoje ele não botou mais a corrente no pé. É isso que é o trabalho de Deus missionário. Pode passar aí, Rosana dando aula. Pode passar. O barco de pesca que a gente conseguiu, aí a bateria que nós levamos, mas pediram outra, pode passar. Os menininhos comendo, batismo, pode passar. Aí a nossa geladeira Brastemp, né? A gente chegou a ficar 4 anos tomando água nessa geladeira, mas depois que conseguimos uma geladeira a gás, então tivemos com gás também. Aí é o carro da missão. Assim como foi um carro para Senegal, nós temos um carrinho velho também lá em Guiné-Bissau, né? A gente leva defunto e leva o pessoal para batizar. O carro cabe 40, mas eu só levo 39 para não apertar muito, né?
Então, é uma benção. Uma vez aquela tampa ali abriu, irmão, caiu igual boliche, assim, ó, bruf, todo mundo assim. Mas graças a Deus não quebrou ninguém não, pode passar. Aí é o pastor Valdemar fazendo uma sessão lá. Na verdade, ele estava pregando sem luz e parecia que ele estava fazendo alguma coisa. Pode passar. A equipe de Cabo Verde, pode passar. Essa aí é como eles enterram o defunto, né? Enrola pano e enterra no quintal de casa, muitas vezes. Tem um testemunho, mas não dá tempo de falar dessa moça que morreu. Esse aí de camisa preta era muçulmano. E hoje ele é pastor e ele está dirigindo 2 igrejas para a glória de Deus, né? O de camisa azul, ele ficou no meu lugar na igreja principal depois que eu saí de Guiné-Bissau. Todos eles eu ganhei adolescente, discipulei, consagrei e eles estão seguindo o trabalho. Pode passar. A Rosana nas escolas, como eu já falei, 4 escolas. Pode passar. Igrejas, olha o tipo de igreja que nós estamos construindo agora para a glória de Deus lá. 12 igrejas. Pode passar. Aí foi em Senegal, mês passado. Vê se vocês conseguem identificar minha filha aí também, aí, né? Então, lá onde está a Sônia, lá é mais difícil, mas Jesus está salvando, né? Pode passar. Minha filha nasceu lá. Eu sou líder também no Cabo Verde e a gente vai lá sempre inaugurar a igreja, resolver problemas e tem vaga em Cabo Verde. Olha aquela igreja de Sônia lá, né? Aldeias, tem mais de 800 aldeias sem missionário em Guiné-Bissau. Olha a igreja de Guiné-Bissau hoje, irmão. Aquela igreja de palha. Olha como é que ela está por dentro para a glória de Deus, né? Jesus está salvando, graças a Deus. Pode passar. Essa é a piscina da nossa casa. Ela cabe 10, mas eu só deixo 6 de cada vez para não encher muito. Pode passar, meus filhos aí. E vestido de noiva. Nós temos 30 vestidos de noiva lá. A Rosana fez um projeto de alugar vestido de noiva e cobra 3 cadeiras para a igreja, cada aluguel de vestido de noiva. Então, a gente pegou muito vestido de noiva de irmão que casou uma vez, não quer casar mais, entendeu? Está pegando poeira o vestido, né? E se tiver alguma solteira também, irmão, nós temos 30 vestidos de noiva lá. Um vestido, quem sabe, pode ser seu, já vem com o noivo também, né? Na promoção. Pode passar aí. Crianças, tem até a foto ali. EBF lá, a gente consegue alcançar 1.600 crianças, gente. EBF. Mas só damos lanche no último dia. Um saquinho de refresco com pão, com maionese e sardinha. Se der todo dia, aí não tem condições para alimentar todo mundo. Pode passar. Seminários, a gente tem formado também seminarista lá para continuar o trabalho. Pode passar. Gerador. Grupo de louvor da nossa igreja é esse aí, ó, irmãos. Pode passar. E a igreja de palha, que é essa aí agora, atual. Pode passar. Construção de igreja. Esse é um ratinho que pegaram e comeram lá, mas não vou falar nada disso, porque os irmãos vão almoçar aí. Esse é a apresentação de criança. Antes, os pais que tinham filho levavam para o feiticeiro ou para o líder muçulmano, ele escolhia o nome das crianças. Depois que aceitaram a Jesus, quem escolhe o nome das crianças, de muitas, é o pastor, irmãos. Então, na hora de apresentação, eu que escolho o nome das crianças. Está cheio de Joãozinho lá na África. Lá. Pode passar aí. Isso aí é mais um defunto aí, enrolado nesses panos, que não dá tempo de falar. Essa era uma feiticeira que, antes de morrer, aceitou Jesus como Salvador também. Pode passar? Passa. Aí a cadeirinha do dentista aí. Pode passar. Construção de igrejas. Passa. Esse aí que ficou no meu lugar é Antônio, né? Aquele outro de camisa azul, né? Pode passar? Passa. Aí o Marcos, esse que ficou 6 anos na corrente, irmãos. É o Marcos. Pode passar. Aí a cozinha da nossa escola, onde põe arroz e feijão, pegamos de uma ONG e estamos botando peixe também. Pode passar? Passa. Passa de novo. Campanha evangelística, cruzada, a gente faz muito lá. Ano que vem, em novembro do ano que vem, a gente quer fazer uma cruzada no estádio para mais de 10 mil pessoas lá na África. Lá. Então, orem pela Missão Kairos, que a gente está se empenhando em fazer essa campanha evangelística lá. Aí é Filme Jesus, que a gente passa nas aldeias também. Eles ficam 2 horas sentados vendo o filme Jesus. Sentada nessas cadeiras que vocês estão vendo aí. Está vendo aí essa cadeira? Pode passar?
Esse aí é o Esté, Daniel e o Vazek, né? É o Samuelzinho aí. Pode passar aí. Acabou. Pastor, eu ainda queria continuar, mas o relógio e a barriga dos irmãos estão mandando parar, né? Dai-lhe voz de comer. Feche os seus olhos. Satanás, ele não tem medo de barulho, de movimento, mas ele tem medo de vidas cheias do poder do Espírito Santo de Deus. E ele até hoje está buscando destruir, roubar e matar.